Uma tragédia abalou o mundo do futebol. Nesta madrugada, 10 pessoas morreram no CT do Ninho do Urubu, lá no Flamengo, e 3 ficaram feridas. A gente vai repercutir tudo o que aconteceu durante meia hora no Brasil Esportes. André, não há muito o que dizer, até o momento só lamentar, né? É verdade, Luciana. Um abraço para todo mundo acompanhando o Brasil Esportes, a TV Aparecida. O esporte está de luto, aliás, o Brasil inteiro de luto. Essa notícia repercute também em todo o mundo, falecimento de jogadores jovens, alguns até em fase de testes, lá no CT Ninho do Urubu, no Flamengo, no Rio de Janeiro. Um momento muito triste para o futebol. E nós vamos repercutir tudo isso, os desdobramentos e as últimas informações sobre essa tragédia que aconteceu no Rio de Janeiro, né, Luciana? Bom, quem vai trazer mais informações pra gente é a Amanda Marinho. O que a gente já sabe, Amanda, é que 10 pessoas morreram, 3 pessoas estão feridas, um jogador está em estado grave. O que se sabe mais além disso? Boa tarde. Olá, Luciana, André Isaac, todos que acompanham o Brasil Esportes. Realmente um dia muito triste, não só para o esporte, para o Brasil todo, para o mundo todo. Todos estão se solidarizando com essa tragédia que aconteceu no Flamengo, no alojamento onde ficava a categoria de base do clube. O que nós já sabemos é que o fogo começou no CT Ninho do Urubu, onde os meninos da base ficavam dormindo, né, às 5h17 da manhã, que foi o horário quando os bombeiros foram acionados. Por volta das 7 horas, esse fogo já tinha sido controlado, mas esse momento já foi tarde demais. 10 pessoas acabaram perdendo a vida, entre eles 6 jogadores e 4 funcionários do Flamengo. Nós temos aqui as informações dos 3 adolescentes que foram enviados ao hospital. Essa tragédia poderia ter sido maior, mas por conta das fortes chuvas que estão acontecendo no Rio de Janeiro, nesses últimos 2 dias não teve treino por lá, nem ontem, e não ia ter treino hoje também. Os jogadores tinham sido liberados para voltar só na segunda-feira, por isso que muitos não estavam lá no CT Ninho do Urubu, muitos tinham ido para casa, mas alguns preferiram ficar e passar a noite. E então aconteceu essa tragédia que se iniciou num ar-condicionado de um dos quartos e acabou se alastrando, como fala o jogador Samuel. Ele estava por lá e falou em um vídeo como que começou essa tragédia e ele conseguiu escapar. Eu falo Samuel, eu tenho 16 anos, sou atleta do Flamengo. E queria falar que a maioria dos atletas estão bem. E a maioria não conseguiu porque a quantidade de fogo era muita. E aconteceu que o ar-condicionado pegou fogo, daí foi gerando um curso, assim, todos os ar-condicionados, foi pegando tudo. E foi muito rápido, não deu para conseguir chamar quase ninguém. Pois é, Luciano e André, e as informações que a gente tem aqui na segunda-feira, esses atletas já seriam colocados em um outro alojamento. Essa é uma parte do CT Ninho do Urubu, que foi inaugurada uma parte nova do CT, que foi reformada pelo Flamengo em novembro. E esses jogadores estariam num novo lugar que foi desocupado pelos profissionais, mas estavam nesses últimos dias nesse lugar que ainda eram as antigas instalações. Bom, Amanda, a gente viu que o Samuel, né, felizmente aí conseguiu escapar do incêndio, mas os outros jogadores e atletas e funcionários não. A gente já sabe que 3 vítimas foram identificados, né? Foi o Christian, o Arthur e teve a última vítima que foi identificada, foi no momento que a gente estava vindo aqui para o estúdio, então eu queria que você falasse mais aí dessas vítimas. Sim, Luciana. O nome das vítimas e a identidade das vítimas é o Christian Esmerio Cândido, de 15 anos, é um goleiro, ele tem passagens pela seleção brasileira. Semana passada ele estava na Granja Comari, a gente tem fotos do Christian e ele até tirou uma foto com a Marta lá na Granja Comari, aproveitou a oportunidade, ele estava muito orgulhoso por poder fazer parte da seleção de base. A gente está vendo ali as últimas postagens deles, inclusive o story, ele foi às 10 horas, ontem, né? Ele filmando os colegas lá no Flamengo. E também ele fez um story com a família dele. O story ainda está no ar, né? Fica 24 horas. Agora há pouco, né? 11 horas atrás ele publicou esse story aí, o
o Christian Ismério, goleiro, né? Goleiro. Isso, goleiro. As outras duas vítimas confirmadas são o Arthur Vinícius de Barros Silva Freitas, de 14 anos, e o Pablo Henrique da Silva Matos, de 14 anos. O Pablo Henrique, ele é primo do Werley, jogador do Vasco. O jogador ajudou a família a conseguir informações sobre a confirmação da morte do Pablo Henrique ainda nessa manhã. Lembrando que o Arthur, né, esse que está com a camisa do Flamengo, ele completaria amanhã 15 anos de idade. Então, realmente, é muito triste. Agora, Amanda, a gente não tem muitas informações ainda, né? Você diz que começou por causa do ar-condicionado, né? E teve um funcionário de um condomínio que mora bem próximo, lá do Ninho do Urubu, que viu, né, que presenciou o fogo. Não foi isso mesmo? Isso, o funcionário fala sobre como foram esses momentos, como que começou essa tragédia, o que ele ouviu, e ele relata para a reportagem o que aconteceu. 10 houve uma explosão e faltou luz. E logo daqui dá vendo um fogaréu muito alto, rápido. Isso eu vi. Você chegou a ver movimentação de bombeiros? Não tinha. O bombeiro chegou bem mais tarde. E devia ser assim, umas 5h40, o bombeiro ter chegado. Eu não ia dizer na hora. Você imagina, comentaram alguma coisa que pode ser que poderia ter sido a causa? Não sei, não. Luciana, o comandante-geral do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro e secretário da Defesa Civil, Roberto Robadei, declarou que o alojamento em que estavam as vítimas da tragédia não tinha documentação. Nossa, então não tinha laudo? Não tinha laudo, André. Então talvez não teria até extintor, não deveria ter... Não, o que ele diz é que provavelmente existia sim os mecanismos de segurança, mas eles não estavam regularizados, eles não tinham os papéis. Então, foi um movimento para poder acelerar o uso desse local. Mas isso só lá nos alojamentos ou no CT completo, no Ninho do Urubu? O comandante do Corpo de Bombeiros fala só do alojamento. Ele trata o alojamento como um puxadinho do CT Ninho do Urubu, que foi reinaugurado, que foi reformado em novembro. Ou seja, irregularidades, né, André? Irregularidades. Alguma coisa estava errada, né? Então agora terá que se apurar, né? Momento de muita consternação, de luto neste momento. E é lamentável, né? São sonhos, né, que terminaram muito nessa novos, madrugada. Né? Entre 14 e 16 anos de idade, né? Gente que não tinha condições de estar em casa, né? E que na folga não tinha como sair. Isso. Eu tenho informações aqui sobre os feridos. Sim. O Cauã Emanuel Gomes Nunes, de 14 anos, ele é o que está em melhor condições, ele está lúcido e conversando. Ele foi transferido para um outro hospital, assim como o Francisco Diogo Bento Alves, de 15 anos. Ele está em situação estável, mas já não corre mais risco. Eles dois são do Ceará. O Jonathan Cruz Ventura, de 15 anos, é quem está em pior estado. Ele teve entre 30% e 35% do corpo queimado, mais a região do rosto, do tórax e membros superiores. Essa informação foi confirmada pelo médico que performou uma cirurgia no jogador agora pela manhã, a cirurgia para retirar a pele morta do jogador, que foi queimada nessa tragédia. Ele é do Espírito Santo e foi encaminhado para um hospital especializado em queimaduras. Então tá, Amanda.